Olá, estamos de volta ao Alerj Entrevista, hoje com o convidado Ricardo Neves, consultor e escritor. Ricardo, como você avalia hoje a participação das pessoas no debate político, no Brasil e no mundo? Tanto no Brasil quanto em outros lugares, nós estamos tendo uma época em que a política não produziu, digamos, uma geração de ouro. Existem determinados movimentos em que você tem um número crítico de pessoas que faz com que as coisas consigam mudar e consigam dar esperança. Por exemplo, a geração de 70 no futebol. Nós tínhamos uma geração de ouro ali. Na música popular brasileira, por exemplo, na época da Bossa Nova, nós tínhamos uma geração de ouro que tinha ali. Na política, infelizmente, nós não temos uma geração. Isso mundialmente. Nós temos apenas andorinhas mais separadas, mas uma andorinha só não faz verão. O que eu acho que existe na política hoje é uma falta de atrativos para os talentos criativos. A política hoje é o local do 6 por meia dúzia, não só no Brasil, como em todos os outros lugares. O talento criativo ele tem sido atraído para outras coisas, para outras áreas da sociedade. E a gente está sentindo agora a vingança de ter, inclusive, educado os nossos filhos para entenderem que a política é a pior coisa que se possa fazer, quando é justamente o contrário, né? Então, o que eu acho que existe, e que é uma grande oportunidade, é da gente fazer, digamos assim, um reencantamento da política. É preciso que os talentos criativos percebam a importância, a responsabilidade de ter uma participação cidadã na política. Não é só através do voto. Eu acho que nós temos em torno de 500 mil de brasileiros hoje em dia que gravitam em torno da política. Só para você ter uma ideia, são 67 mil cargos eletivos. Mas as minhas estimativas, e eu usei os bancos do TSE para fazer uma estimativa, só para você ter uma ideia, as eleições municipais de 2008 reuniram 375 mil candidatos. Então, eu estimo que tem 500 mil de pessoas que se dedicam à política no Brasil, em algum momento da vida. Eu acho que a gente precisava de um número maior e precisava de atrair talentos. Ricardo, no livro você chama atenção para o fato de a atividade política não estar mais restrita às classes com um poder aquisitivo maior. E quais são as vantagens dessa mudança no que a gente pode chamar de pirâmide do poder? A vantagem é que hoje em dia você não tem mais barreiras para participar da política. Ou seja, nesse ponto, eu acho que, sobretudo, o Brasil, em termos institucionais, ele privilegia o mérito. Então, você tem muito mais acesso, independente do seu poder aquisitivo, do berço, do sexo, da religião, enfim, da sua opção sexual. Hoje, a política é muito mais aberta. Ela tem as perversões, digamos, do ponto de vista de como é que a campanha é feita, né? Como é que você arrecada dinheiro para isso daí. Mas, indiscutivelmente, é muito diferente de uma situação da época da República Velha ou da época do Império, onde eram os filhinhos de papais, os bacharéis de famílias tradicionais que podiam participar da política. Hoje, afinal de contas, nosso último presidente, os nossos 3 últimos presidentes, a gente pode ver as suas biografias, de onde eles vêm, e veem que o Brasil efetivamente conseguiu um grande avanço. Agora, a gente precisa ter maior qualidade na discussão política. Nós precisamos de muito mais talento na política do que pessoas que sejam capazes de se comunicar. Nós precisamos de visão estratégica, visão de estadista. Isso é coisa diferente. Você tem talentos que estão nas empresas, nos esportes, nas artes. É só você perguntar, por exemplo, hoje em dia para a juventude. Eu tenho minha filha, foi a primeira votação dela, foi essa agora. Ela foi uma das poucas de 16 anos que foi tirar o título, porque a maioria, você pergunta, o que você acha da política? Já pensou em fazer parte da política? Ih, tio, sinistro isso. Quando você tem uma sociedade em que a juventude identifica a política como uma coisa podre, como uma coisa sinistra, vai aí uma má notícia. Você não está colocando sinais para atrair
as pessoas efetivamente muito qualificadas para serem não meramente políticos, mas verdadeiros estadistas, ou seja, para se ocuparem dos negócios de interesse público, os negócios de Estado. E como você avalia as próximas décadas, até 2020, por exemplo? Do ponto de vista da participação na política? Da participação na política e da inovação também. Eu acredito o seguinte, que vai existir uma pressão enorme da sociedade para que se fechem as contas, para que produzam novas respostas, porque senão nós vamos bater com a cara na parede. As sociedades vão, por exemplo, no caso da Europa, você já tem um problema seríssimo de envelhecimento. As contas não fecham. Então, em todos os lugares, por exemplo, para a Previdência, você vai ter que ter uma nova mensagem para as pessoas, que é o seguinte: a aposentadoria era um conceito que se aplicava à sociedade do século XX e do século XIX. Na verdade, a aposentadoria foi pensada e começada a implementar no final do século XIX. Agora, na época da economia do conhecimento, o trabalho não é da mesma natureza do trabalho que te arrebentava na época, no começo do século XX, trabalhar nas minas, trabalhar como estivador, trabalhar na construção civil. O trabalho, ele vai ser, sobretudo, pensar, operar. Né? Até hoje, uma estiva se faz com joystick. Né? Então, não há mais nenhuma razão para que você, aos 60 anos, vá ser um indivíduo ocioso por mais 20, 30 anos, e no caso das mulheres, 35 anos. As contas não fecham. Então, a mensagem para essa nova geração, essa geração que ainda vai entrar no mercado de trabalho, é de que eles vão ter que começar a fazer um projeto de desaposentadoria. E isso passa pelos políticos entenderem que precisam ser reformatados os projetos e as propostas para atender as necessidades da sociedade. Então vai ser uma época que ou a gente realmente consegue reunir uma geração de ouro para produzir mudança na política, ou a gente vai ter décadas amargas depois de 2020. Tá certo, Ricardo. O espaço fica aberto para você divulgar seus contatos, o endereço do seu blog. Bom, tanto os meus livros quanto maiores informações só podia ser, de uma maneira privilegiada, a vitrine digital. Então basta você teclar o www.ricardoneves.com.br que você vai chegar até várias informações a respeito do que eu faço como consultor, do que eu faço como autor, do meu blog e, inclusive, encontrar as direções para, se você quiser, comprar o meu livro, seja na forma de e-book, seja na forma de impresso sob demanda, ou até mesmo nas livrarias, pegar as informações de onde você vai encontrá-lo. Muito obrigado. Obrigada a você. E se você quiser rever este programa, acesse tvalerj.tv. Tchau, até a próxima.